Boa noite a todos, bem-vindos. Começo dizendo, desculpas, pedindo desculpas pelo imprevisto da quarta-feira, mas, como diz um ditado, a técnica ela é boa quando ela funciona. Mas hoje eu espero de coração que esteja funcionando e que possamos compartilhar o saber. Sou Adélia Terezinha de Abreu, faço parte da equipe Paulinas de Curitiba. Algumas pessoas eu estou vendo os nomezinhos aí, a gente já se conhece pessoalmente e já compartilhamos o saber algumas vezes. Então, minha gratidão por vocês não terem desistido, e eu também sou persistente, então estamos aqui. Obrigada, então, por aceitarem o nosso convite para compartilharmos o saber. E hoje, de forma especial, nós vamos fazer uma introdução, uma introdução à Bíblia, um beabá mesmo. Tá? E eu gostaria de começar convocando, vocês têm a Bíblia aí? Se não tiverem, por favor, busquem, porque a gente vai... Alguns textos eu vou citar, outros eu vou ler, indicar, então é importante ter a palavra de Deus sempre na mão. Então eu quero começar invocando, trazendo à nossa memória um texto que é de Êxodo, do capítulo 3, no versículo 5. Diz assim: Moisés, ele respondeu: estou aqui. Disse Deus: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que pisas é terreno sagrado. Repito, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que pisas é terreno sagrado. Esse mesmo convite que Deus fez a Moisés, eu gostaria que ouvíssemos para nós. Vamos nos aproximar da Bíblia de pés descalços, para podermos senti-la com todo o nosso ser, para compreendê-la, para amá-la. Lembra aquela experiência de andar na grama, de pés descalços, que nós podemos sentir o pinicar das folhas, da grama, ou então de pés descalços na poeira, que nós sentimos a poeira, pelo meio assim dos nossos dedos. É dessa forma que eu gostaria que nós nos aproximássemos da Bíblia, com os mesmos pés descalços, para podermos senti-la com todo o nosso ser, para que possamos compreendê-la e amá-la. Como eu disse hoje, nós vamos tratar de noções básicas, conceitos e curiosidades. Pode ser que algumas coisas não seja novo, mas é sempre bom recordarmos, para que passe, daqui do nosso consciente para o nosso coração. E do coração que passe para a nossa ação. Então, sempre bom recordarmos. O material que eu estou usando, como texto base, a Bíblia, claro, já está aqui aberta, à minha frente. Mas uso também a coleção do SAB,
Serviço de Animação Bíblica da Paulinas, os volumes 1, 2 e 3, principalmente, tá? Então, é um material importante aí para o aprofundamento depois, né? Se vocês quiserem conhecer e adquirir, então, o site da Paulinas vai estar passando aqui embaixo, deixa eu colocar para vocês, que eu estou na técnica, no conteúdo, tudo pouco. Então, vamos nos ajudando, tá? Então, tá aí o nosso endereço físico e depois eu coloco o endereço virtual também, tá? E de tempos em tempos também eu vou dar uma olhadinha nos comentários, tá? Vamos ver, tá? Qualquer coisa assim, vocês vão me ajudando, tá? Então, se tiver alguma perguntinha, a gente vai se adaptando. Como esse novo momento é novo, né? Novo momento novo foi bom, né? Mas a técnica, ela às vezes nos dá um baile. Mas a gente vai se ajudando e vamos compartilhando o saber. Então, vamos para frente. Começamos com a semântica, né? Ou qual a definição da palavrinha que a gente hoje está se referindo? Bíblia. Qual a definição da palavra Bíblia? Então, Bíblia, ela é de origem grega, né? Com o significado, com a tradução no grego, é biblios. Biblioteca, coleção de livros, ou então também biblion, pequeno livro, tá? E, realmente, né, em um livro chamado Bíblia, nós temos uma coleção de 73 livros. Essa coleção, ela nasce de uma parceria entre Deus, que se comunica, e o povo, que o descobre nos acontecimentos da vida, na história. 2 pontos fundamentais perpassam toda a Bíblia: mostrar quem é Deus, mostrar quem é o homem. Assim como ela tem um fio condutor, que também perpassa, né, todos os livros. O fio condutor que é a aliança que Deus faz com o povo. Quando pensamos ou ouvimos a palavrinha testamento, logo pensamos, né, logo lembramos de herança. Alguém que, através de um documento legal, recebeu os bens ou a herança que lhe cabe. E, de fato, né, a Bíblia é formada de 2 grandes testamentos. Essa palavra testamento, ela foi aplicada à Bíblia por Paulo. Se vocês quiserem ver lá, ou anotar para depois ver, né? Está lá em Gálatas 3, no capítulo de 15 a 17. Eu vou ler. Gálatas 3, capítulo 3, né? Capítulo 3, versículos de 15 a 17. Irmãos, usarei uma linguagem corrente, um testamento devidamente outorgado, ainda que seja por um homem, ninguém pode anulá-lo nem acrescentar-lhe nada. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz descendentes no plural, mas no singular. E a teu descendente, que é Cristo. Pois eu digo, um testamento já outorgado por Deus
não pode anulá-lo uma lei que chega 430 anos depois, invalidando a promessa. Portanto, se a herança vale em virtude da lei, não é em virtude da promessa. E assim o texto segue. Mas o que é importante ali? Que Paulo diz: somos herdeiros de uma promessa. Uma promessa feita por Deus a Abraão e a seu descendente Jesus Cristo. Então, desde Paulo, que é chamada a divisão da Bíblia de testamento. Chamaremos aqui de primeiro e segundo testamento, não de antigo e novo, porque antigo, se tem um novo, o antigo perde a validade, né? Mas aqui não é assim. Então, chamaremos de primeiro e segundo para mostrar que tem uma continuidade entre os dois testamentos, tá? Então, já falamos de semântica. Agora vamos falar de composição. Como é composta esta coleção? Ela foi escrita em 3 diferentes línguas. O Primeiro Testamento, em sua maioria, foi escrito na língua hebraica. No aramaico, são poucos escritos, mas estão lá. São alguns capítulos de Esdras, alguns capítulos do livro de Daniel, um versículo do livro de Jeremias. A terceira língua é o grego. O que chegou para nós, né, chegou até nós em grego, é os livros de Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, partes de Daniel, partes de Esther. E o grego que nós falamos não é o grego clássico, tá? É o que a gente chama de grego koiné, o popular. Né? Então, Primeiro Testamento, 3 línguas: hebraico, aramaico, grego. Segundo Testamento, só grego, e o grego koiné. Eu falei lá no começo que a gente ia falar de conceitos e curiosidades. Então, uma curiosidade. A primeira tradução da Bíblia hebraica foi para a língua grega. Conta-se que foi feita em Alexandria por 72 estudiosos judeus, por volta do ano 132 antes da era cristã. Vocês já devem ter ouvido falar, né, na Bíblia Septuaginta, ou na tradução dos 70, né, chamada 70. Ela foi usada muito no tempo de Jesus. Né? Outra curiosidade, então, em relação às línguas. O hebraico, né, a língua hebraica, era utilizada na liturgia. O aramaico era a língua falada em casa. Tá? E o grego, que já era conhecido na época, era falado no comércio e na política. Né? Uma pergunta. Eu hoje tenho o livro, a Bíblia, em português. Né? Então, de que é que me interessa saber em que língua ela foi escrita? Dou um exemplo. Peguem aí na Bíblia de vocês, Salmo 7, o versículo 10. Na tradução que eu estou usando, pode ser que tenha diferença com a tradução que você tenha em casa. Tá? No versículo, Salmo 7, no versículo 10. Na minha tradução diz assim: cesse a maldade dos culpados
e apoia o inocente. Tu que sondas coração e rins, ó Deus justo. Repito, tu que sondas coração e rim, ó Deus justo. Eu, quando leio esse versículo, eu imagino o coração. Inclusive ele lá, né? Como que é? Bombeando o sangue. E o rim, aquela coisinha pequenininha, né? Rim mesmo. Então, se eu não levo em consideração a língua que foi escrita e não tenho a compreensão do que significa essa palavra na língua que foi escrita, muitas vezes pode me fugir a compreensão. Eu posso não compreender, né, que Deus sonda o mais íntimo de mim, as minhas entranhas. Porque na língua hebraica, né, coração é sede do conhecimento, da totalidade. E rins é sede dos instintos, das entranhas. Né? Então, Deus que sonda o mais íntimo, o mais profundo de mim. Imaginem que você escreve um diário. Escreve no seu diário todos os dias. Todos os dias. Hoje você escreveu assim: nossa, hoje choveu canivete. Ou então, meu avô hoje viajou na maionese. Ou ainda, tive que descascar um abacaxi no dia de hoje. E esse diário, né, que você escreve todos os dias, ele vai ser lido daqui a 2000 anos. Vou compartilhar com vocês uma imagem. Me esperem só um minutinho. Isto. Vou compartilhar, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Estão vendo? Deixa eu ver. Isto. Olha lá. Quem não compreende, né, o que significa na língua que você escreveu o seu diário, o que significa choveu canivete, você dizer choveu canivete, vai imaginar assim, ninguém vai sobreviver. Tá? Ou então, olha lá, né? Vovozinho navegando ali, ó, na maionese. Tá? Eu posso passar o dedinho lá e sentir o sabor da maionese. Ou então, ali, ó, né? Você com o abacaxizinho na mão e descascando. Com a Bíblia também é assim, né? Eu preciso compreender, conhecer o significado daquelas palavras lá no hebraico, lá no grego, tá? Para que a gente possa compreender verdadeiramente o que é que o texto está querendo nos dizer. Se eu tomar ao pezinho da letra, muitas vezes vai me fugir a compreensão. E eu não vou conseguir compreender. Então vai ficar faltando uma parte. Conhecem colcha de retalhos, né? Todo mundo já viu uma colcha de retalhos. Quando nós vemos aquela colcha bonita, estendida, linda, sobre a minha cama, eu não posso esquecer o processo pelo qual ela passou para se tornar uma colcha. Ou seja, ela foi formada de cada retalho.
colocado um ao lado da outra. E ó, costurado. Né? Com a Bíblia também é assim. Ela tem uma unidade. A unidade é o plano de Deus. Mas na composição dela, né, na composição desta unidade, entram os diversos livros, os diferentes livros. E eles são diferentes na extensão, na origem, no jeito de escrever, no gênero literário, nos autores, no tempo que foram escritos, no conteúdo. Cada texto foi juntado, colocado lado a lado e depois, ó, costuradinho. Tá? Como é que estamos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O latim também, vamos ver aqui. Tem uma perguntinha. Tá, ok. Lucinéia, depois eu te explico direitinho, tá? A questão do latim. Ok, obrigada. Podemos continuar então, né? Não tem... Tá dando para compreender? Sabe que é estranho, né? Eu não consegui olhar nos olhos, né, de vocês, mas os seus comentários ali me dão esse respaldo, né, de que nós temos juntos. Ok, então já falamos da semântica, já falamos da composição. O que podemos dizer quanto aos autores? Mesmo que muitos livros tenham nomes de homens e mulheres, você pode olhar aí na sua Bíblia, né? Tá lá Samuel, tá lá Neemias, Tobias, Judite, Macabeus. Mesmo que tenham nomes, né, de homens e mulheres, é difícil saber quem os escreveu. Nem sempre foram os nomes, né, nem sempre foram os nomes correspondentes aos escritores. Nem sempre foram eles que escreveram, os próprios nomes, né, os escritores. A Bíblia, ela costuma prestar homenagem a figuras importantes do passado, atribuindo a elas a autoria dos livros. É um modo de disfarçar o anonimato típico da produção literária popular. Importante lembrar também que antes de serem escritos, os textos foram memória oral, durante muito tempo. Antes de virar texto, a experiência de Deus era contada, celebrada, atualizada, né, para os novos tempos. Uma palavra de Carlos Mesters, um grande biblista. Ele diz, né, sempre, o livro, né, a Bíblia, é um livro feito em mutirão. Essa é a frase de Carlos Mesters. Bíblia é um livro feito em mutirão. Curiosidade, né? Volto lá. Conceitos e curiosidades. Algumas diferenças sobre, né, que a gente encontra entre o Primeiro e o Segundo Testamento. A primeira diferença é bem óbvia. Antes e depois de Cristo. A outra diferença é a duração do tempo de redação. O Primeiro Testamento levaram 1000 anos para ser escrito. O Segundo Testamento, 100 anos. No Primeiro Testamento, a maioria dos escritos são livros. No Segundo Testamento, a maioria são cartas. No original, a maior parte do Primeiro Testamento, como eu já disse, foi escrita em hebraico. No Segundo Testamento, toda em grego. Quase todo o Primeiro Testamento foi escrito em Israel.
poucos textos foram escritos fora. Alguns na Babilônia, outros no Egito, mas a sua maioria em Israel. O Segundo Testamento, em vários lugares. Haja visto as cartas de Paulo, né, que ele escreve estando em diversos lugares. Vamos para frente? Uma palavrinha que talvez vocês já tenham ouvido falar. Eu acredito que já. Cânon. Cânon também é de origem grega. Essa palavra significa medida, norma. Em relação à Bíblia, o que queremos dizer quando dizemos a palavra cânon? Queremos dizer que é a norma que estabelece a lista dos livros considerados inspirados por Deus. Norma que estabelece a lista dos livros inspirados por Deus. Diversos cânons. Diversos existem. Hebraico, samaritano, alexandrino, vulgata. Eu não vou entrar nesses cânons, tá? Porque o que eu acredito que nós precisamos conhecer a fundo é o cânon católico. É isso? E o cânon católico, né, é formado por, como nós já dissemos, Primeiro Testamento, Segundo Testamento. O Primeiro Testamento consta de 46 livros. O Segundo Testamento, 27 livros. Na Bíblia de vocês, assim como na minha, lá no começo, abram ela aí. Nas primeiras páginas, tá? Tem a lista de todos os livros. E também a divisão deles. Tá? Acharam? Ah, lá no primeiro, nas primeiras páginas. Mas eu ajudo. Os 46 livros, né? A lista dos 46 livros está dividida assim. 5 livros do Pentateuco. Esse é fácil, eu vou até falar, porque eles são pouquinhos, né? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, temos 16 livros históricos. Depois, 7 livros poéticos, ou então sapienciais. Né? Depois, 18 livros proféticos, divididos entre profetas maiores e menores. O Primeiro Testamento é isso, 46 livros. O Segundo Testamento já é um pouco mais conhecido nosso, né? Formado de 27 livros. Evangelhos, 4. Atos dos Apóstolos, cartas. Cartas de Paulo, cartas deuteropaulinas, deutero, né? Depois de Paulo, ou pós-Paulo, né? Pastorais, cartas católicas, Hebreus, Apocalipse. Do jeito que nós conhecemos, né, o cânon católico, do jeito que ele chegou, né, do jeito que ele está hoje, é recente. Né? Essa lista foi fechada lá no Concílio de Trento, em 1546.
cânon não muda, tá? Por isso que ele é uma lista fechada, tá? Ele foi fechado em 1546, não muda, não vai mudar, ok? Eu tenho aqui a imagem, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui de novo, só um pouquinho. Vamos lá. Isso. Vamos lá, eu vou compartilhar. Vocês já devem ter visto também essa imagem, tá? Mas só para a gente reforçar, né? Então tá aqui, ó, o Antigo Testamento, né? Aqui tá como antigo, tá vendo? Mas a gente não está usando mais o antigo, usamos como primeiro. Então, Primeiro Testamento, 46 livros, olha aqui, ó, bem divididinhos e o nome deles, né? Os que compõem cada uma das divisões. E aqui o Segundo Testamento também, ó lá, né? Os Evangelhos e Atos, as cartas, ó, 7 de Paulo, 3 dos discípulos, 3 pastorais, cartas pastorais, 7 cartas católicas, ali no fundinho, ó, do lado, Hebreus e último, Apocalipse, ok? Depois, tá? Não se preocupem que eu vou compartilhar um arquivo com vocês, tá? Brevemente desses, como que eu vou dizer? Dessas coisas que eu tô mostrando, tá? Não precisa se preocuparem que vai ficar, não deu para anotar, ou vai... Não, depois a gente compartilha com vocês, tá? Então, vamos ver, deixa eu olhar os comentários aqui. Tá, a Lucinéia, então, tem a dúvida, eu vou colocar para vocês aqui. Tá? Quem foi que definiu que a Bíblia seria dividida em Primeiro Testamento e Novo Testamento? Foram os mesmos autores que escreveram a Bíblia? Então, como eu disse, né, usou lá Paulo, é quem usa a primeira palavrinha testamento, chamando os livros de testamento, no sentido de que é uma herança para nós, né? Então, porque Paulo usou essa palavra, nós usamos a palavra de testamento para a divisão. Dividido foi porque, primeiro, né, teve os escritos lá do Primeiro Testamento, né, do povo de Israel. E depois, quando Jesus passa, né, como diz, vive na terra, quase 100 anos depois, sente-se a necessidade de escrever também sobre Jesus. Então, esses livros que foram escritos depois de Jesus, também foram considerados inspirados, nós vamos falar nisso, e então chegou-se à conclusão de que teria que ser, fazer parte, né, de todo o escrito, de toda a história de Deus que se comunica com o seu povo. Não sei se me fiz compreender, Lucinéia, mas a gente pode conversar melhor sobre isso, tá? Bom, vamos para frente? Ok. Quando falamos, né, do significado de cânon, dissemos, e eu repeti várias vezes, né, é a lista dos livros considerados inspirados. O que significa dizer a Bíblia é inspirada por Deus? Tem uma outra imagem aqui. Deixa eu buscá-la aqui. Eu gosto dessa imagem e eu quero mostrá-la para vocês.
Ao pensarmos na inspiração em relação à Bíblia, logo imaginamos algo parecido com essa imagem? Eu, particularmente, às vezes, pensava assim mesmo. Né? Mas o certo é que não podemos tirar da Bíblia nem a presença de Deus, nem a presença do homem. Ambos são fundamentais. Então, de que forma é que ela é inspirada? Não é um fenômeno extraterrestre. É Deus agindo na história do homem. E este, ao encontrar Deus na sua experiência cotidiana, quer divulgar. Quer que outros conheçam e possam fazer a experiência. Ou seja, que Deus não é alheio à história humana, se expressa através dela. É fruto da inspiração divina atuante nas pessoas fiéis, que, relendo e compreendendo sua história, não vê apenas como num espelho seu próprio rosto, mas percebe o mistério, Deus atuante, presente em suas andanças e migrações, sucessos e fracassos, enxerga o rosto de Deus na sua história. Portanto, a Bíblia foi escrita por escritores humanos, com todo o empenho maravilhoso, recuperação da memória, imaginação, recursos estilísticos, conceitos, preconceitos, mas conforme a fé das comunidades bíblicas. Quem conduz a sua história em incansável diálogo com sua liberdade é Deus. Assim, Deus, juntamente com e por meio de verdadeiros autores humanos, é o autor da Bíblia. Repito, Deus, juntamente com e por meio de verdadeiros autores humanos, é o autor da Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus e dos homens. É escrita por ambos, pelos homens no papel, por Deus na vida. Repito, a Bíblia é o livro de Deus e dos homens. É escrita por ambos, pelos homens no papel, por Deus na vida. Outra palavra que ouvimos, e às vezes nos foge o conhecimento, é inerrância. O que significa a palavra inerrância? Vocês sabem? Sabem o que é inerrância? O que significa a palavrinha inerrância? Eu acredito que muitos já saibam, né? Porque, como eu disse, tem coisas que não são novas, né? Inerrância significa incapaz de errar. Isso é o que diz a semântica. Incapaz de errar. Pensando nisso, me vem duas perguntas. A Bíblia é um livro infalível? A Bíblia erra? Para pensarmos, né? Mas eu digo o seguinte: a Bíblia contém erros, mas não está errada. Repito, percebem que eu gosto de repetir
repetir algumas coisas, né? A Bíblia contém erros, mas não está errada. Aí eu tenho uma outra imagem para nos ajudar a refletir. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Olhando essa imagem, vocês veem algum erro? Isso mesmo. Brasília, né, está escrita de forma errada. Mas o que é importante nessa imagem? Que a escrita esteja correta ou que a seta indique o caminho certo para Brasília. Que indique o caminho certo, não é isso? Mesmo que esteja errada ali, ela me fazendo chegar até Brasília é o mais importante. Porque não adianta estar correta a palavra e a seta está virada para a direção oposta. E em vez de me levar para Brasília, me leve para o Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre. É? Importante. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Por isso é importante lembrar que a Bíblia não é um livro de geografia, nem de ciências naturais. É a história de um povo em busca de Deus, não de um povo perfeito. Por essa razão, a Bíblia pode exibir não apenas erros científicos, mas também conceitos religiosos que hoje nós já não podemos aceitar. Contudo, nem por isso deixa de ser palavra de Deus. Não é a letra petrificada que revela Deus, mas sim aquilo que acontece entre o homem e Deus, inadequadamente descrito em letras. O diálogo entre Deus e o homem é a verdade da Bíblia. Não se trata de qualquer verdade, mas daquela que nos salva. Para entender o conteúdo bíblico, é preciso um esforço de análise da realidade. Isso é, ter em consideração a situação econômica, política, social, cultural, religiosa, do período em que o texto foi escrito, ou ao período em que ele se refere. Por isso que nós insistimos tanto na formação bíblica, no exercício de um estudo bíblico, para que cada vez mais nós possamos compreendê-la, para que não saiamos por aí, às vezes, falando aquilo que não compreendemos. Fica claro, então, que a inerrância ou a verdade da Bíblia não está na exatidão científica, nem mesmo na perfeição da sua expressão teológica, mas em ser uma referência fiel, uma referência fidedigna da experiência que um povo teve de Deus em sua história e, sobretudo, em sua convivência com Jesus de Nazaré. Deus fala a nossa língua. Eu estou olhando os comentários, por isso eu dei essa pausa, né?
Isabel, né? Isabel está dizendo que não estava conectando. Então, Isabel, vai ficar gravado, tá? Se você quiser retomar, tá? Vai ficar ali gravadinho aí no YouTube por uns dias, tá? Então, não fique preocupada, tá? Bom, você conseguirá assistir de novo. Obrigada pela presença. Eu quero, então, já ir para os finalmente e quero agora compartilhar com vocês que nós, né, eu comentei na importância do estudo, né, e tem Carlos Mester e a irmã Rosana Pulga também falam bastante, né, das 7 chaves que abrem o nosso coração à leitura da Bíblia, de uma forma libertadora, agradável e correta. E essas chaves, elas são fáceis de encontrar. Com elas, você encontra a palavra de Deus que está na Bíblia e na vida. E entenderá melhor o sentido escondido através das palavras. Eu vou compartilhar com vocês, então, só um minutinho. E aí, com este compartilhamento e com essa fala, eu já vou me despedindo daí, né? Então, quais são, né, essas 7 chaves? Primeiro, estão vendo ali? Pés, não é isso? Pés. Pés bem plantados. Bem plantados aonde? Na realidade, né? Para quê? Para ler bem a Bíblia, é preciso ler bem a vida, conhecer a realidade pessoal, familiar e comunitária do país onde eu vivo, do mundo ao qual pertenço. É preciso conhecer também a realidade na qual viveu o povo da Bíblia. A Bíblia, né? Olha lá, repetindo, não caiu do céu prontinha. Ela nasce das lutas, das alegrias, da esperança e da fé de um povo. Outra chave. Tá ali. Olhos. Né? Olhos bem abertos. Tá vendo que a imagem mesma já mostra. Os olhos bem abertos, né? Para quê? Um olho, ele deve estar no texto bíblico. E o outro, na vida. O que fala o texto da Bíblia? O que fala o texto da vida? A palavra de Deus, né, está na Bíblia, está na vida. Precisamos ter olhos para enxergá-la. O fundador das Irmãs Paulinas, o padre Tiago Alberione, ele costumava dizer que quando as irmãs parassem diante de Jesus Eucaristia para fazer a sua adoração, que elas chamam de visita ao Santíssimo, né? Uma visita a Jesus, que elas tivessem sempre na mão o jornal e a Bíblia. E é isso. É exatamente isso. Né? A Bíblia, o texto bíblico e a vida, a realidade. E os olhos abertos para enxergar essa realidade. Outra chave? Olha lá. Ouvidos. Ouvidos atentos, em alerta. Né? Um ouvido deve escutar o chamado de Deus. O outro ouvido, escutar o meu irmão. E isso é muito interessante, porque às vezes, né, nós escutamos muitas coisas, mas
não escutamos o irmão que está ali, ao meu ladinho, e tem tanta coisa para me ensinar. Tá? Assim como o chamado de Deus, os pedidos que Deus faz para a minha vida. Outra chave, um coração. Um coração livre para amar. Ler a Bíblia com sentimento, com emoção, com a emoção que o texto provoca. Só quem ama a Deus e ao próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia e na vida. Um coração pronto para viver em conversão. Um coração pronto, repito, né? Disposto, tá? A fazer as conversões que a vida pede, a voltar atrás, a se retomar, a seguir em frente por outro caminho. Pronto para viver em conversão. Pronto para viver, tá? Modificando a vida a partir daquilo de que Deus me pede. Outra chave, uma boca. Tá? Uma boca, e daí está ali a boca com o megafone. É uma boca para anunciar e para denunciar. Aquilo que os olhos ouviram, aquilo que os olhos viram, que os ouvidos ouviram, o coração sentiu sobre a palavra de Deus. Outra chave, aí, a cabeça, né? E todas as engrenagenzinhas da cabeça ali, ó. Cabeça para quê, gente? Para pensar, tá? Usar a inteligência para meditar, para estudar, para buscar a resposta para as nossas dúvidas. Ler a Bíblia e ler também outros livros que nos ajudem a compreendê-la. Voltamos a insistir, né, na importância de estudar. Eu nunca sei tudo. Eu preciso cada dia aprender. E aí, ó, tem N possibilidades de aprender. Tem N pessoas que podem nos ajudar a compreender melhor a Bíblia. Tem muitas pessoas que pesquisaram, estudaram e colocaram ao nosso dispor os seus escritos para que a gente possa compreender melhor a Bíblia, para usar a nossa inteligência, né? Para meditar, para buscar respostas. Joelhos dobrados, sempre em oração. Só com muita fé e oração dá para entender a Bíblia e a vida. E devemos pedir todos os dias o dom da sabedoria ao Espírito Santo, para que possamos entender a Bíblia. Então tá aí, né? Nós, inteirinhos, temos todas as chaves que necessitamos, né, para aprender, para compreender, para viver, para amar a Bíblia. Muito obrigada. Então, segunda-feira, né, dia 28, eu espero vocês, para que a gente compartilhe um pouco mais como se formou, né, esse povo que nós chamamos povo da Bíblia, povo de Israel. Um povo que caminha, né, e Deus, né, que também caminha com esse povo. Então, vamos nos preparar para a segunda-feira. Muito, muito obrigada, né? Eu convido para que a gente reze juntas para encerrar um Pai Nosso, pedindo a Deus que conceda a cada um de nós esta sabedoria.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Até quarta-feira.